Tema de hoje: o Senhor tem propósito para a sua vida. Quando a gente crê, quando a gente entende, quando a gente vive, esse propósito de Deus acontece nas nossas vidas. Lembrando que nós estamos falando de um Deus que está sentado num trono de glória, que está rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, e estão ao mesmo tempo cantando, adorando a Deus e também dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória enche a terra, enche o templo, e Ele tem todo o poder nas suas mãos, e com esse poder Ele controla todo o universo. Eu estou falando desse Deus, tá, gente? Que é o meu Deus, e eu acredito que seja o seu Deus. Partindo desse princípio, quando nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós nos tornamos instrumentos do Senhor para realizar boas obras nesta terra, para ser uma bênção nesta terra. Partindo de um princípio de um Deus poderoso, de um Deus criador, o primeiro texto que eu gostaria de citar com os irmãos, ou de ler com os irmãos, está aqui no telão, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus deixou ao menos duas questões nesse texto para que possamos entender e viver. Primeiro, vamos lá, Gênesis 1, 26, disse então Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pausa aqui. Eu creio na Bíblia, meus irmãos. Você crê na Bíblia? Bom, a Bíblia está dizendo que Deus criou homem e mulher. Ou seja, o que passar disso é de procedência maligna, porque Deus não erra, Deus não se engana. Amém? Amém. Eu creio num Deus assim. Se Ele tem todo o poder, e Ele tem, se Ele comanda todo o universo, e Ele comanda, Deus não vai errar. Mínimos detalhes, mas que se tornam importantes. Então esse papo de que eu sou homem, eu nasci no corpo de homem, mas eu sou mulher, ou então eu nasci no corpo de mulher, mas eu sou, isso é papo furado. Deus criou homem e mulher, diz o texto. Versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjugam a terra, ou subjuguem a terra. Não existe a possibilidade de dois homens gerarem uma terceira pessoa. Não existe a possibilidade de duas mulheres gerarem uma terceira pessoa. Só o relacionamento de um homem com uma mulher pode gerar uma pessoa, uma terceira pessoa. Isso está bem claro na Bíblia. E Deus deu essa determinação. Olha, vocês sejam férteis e se multipliquem. Ou seja, Deus disse para o homem: eu confio em você, viu, mulher, confio em você, multiplique-se e encham a terra. Deus ainda disse: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, duas coisas eu aprendo aqui. Primeiro, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se você ler esse texto ou reler, você vai ver que Deus, o texto diz assim: Deus disse: haja luz, houve luz. Deus disse: haja o fundamento, a separação da água, da terra, do céu, da terra, houve. O texto diz assim: Deus criou os peixes, criou os animais. Deus foi criando. Quando chegou no homem, o texto é claro: Deus formou, Deus deu forma. E que forma que Deus deu? A sua imagem e semelhança. Por isso, quando o diabo olha para mim, para você,
ele automaticamente lembra de Deus. E é por isso que ele nos odeia tanto, porque Deus deu essa capacidade do homem se parecer com ele e de também gerar filhos e filhas, coisa que o diabo não pode, ele não tem essa capacidade. Então por isso é que ele luta para destruir a minha, você, as famílias, para denegrir a imagem do evangelho, para acabar com a moral, com os bons costumes, para tentar trazer na cabeça das pessoas essa questão de hoje em dia, homem e mulher, o homem quer ser mulher, mulher quer ser homem. Ou seja, o diabo de alguma forma ele está agindo justamente para ser contra Deus, porque contra Deus mesmo ele não pode fazer nada. Ao contrário, a derrota dele já está decretada. Jesus vai voltar, o anjo vai trazer lá uma prisão, vai prendê-lo por 1000 anos, diz o texto, e depois ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e ali também com os outros vai sofrer para sempre. A derrota dele está declarada, porque o nosso Deus é Deus sentado no trono de glória com todo o poder. Então, quando eu entendo que eu tenho um Deus criador, e ele disse para Adão e Eva: dominem sobre todas as coisas. Era para o homem dominar todas as coisas, mas infelizmente o homem pecou, ele não conseguiu ter esse domínio sobre o pecado. Se você ler a história de Caim e Abel, no texto de Gênesis, o texto é claro, diz que quando Caim viu que a sua oferta não foi aceita por Deus, provavelmente pelo jeito que ele se apresentou, o seu semblante se descaiu, e ele saiu dali meio que revoltado, e Deus se aproximou dele e disse para ele assim: por que você está assim, com essa cara tão revoltada? Por que o seu semblante está caído? Olha, toma cuidado, porque o pecado bate na tua porta, e cabe a você dominá-lo. Está bem claro no livro de Gênesis. Então, se o homem não conseguiu dominar o pecado, as outras coisas, por conta do medo, levou o homem a se tornar um escravo. Os homens hoje, a maioria, são escravos do pecado, não dominam mais, ao contrário, são dominados. Mas Deus é tão bom, esse Deus que está sentado num trono de glória, que tem todo o poder nas suas mãos. Ele teve tanta misericórdia de nós que ele enviou Jesus. Aí Jesus veio, estendeu a mão e tirou a gente do lamaçal do pecado, purificou a gente com seu sangue, colocou no lugar de honra, e aqueles que permanecem firmes, Deus honra, Deus abençoa, Deus sustenta, Deus capacita. E ainda tem uma promessa que quando Ele voltar, nós vamos nos encontrar com Ele, ou se morrermos antes, nós também vamos nos encontrar com Ele, e vamos reinar com Ele a eternidade. Olha como Deus nos ama. Mas tem muita gente que não quer viver o propósito de Deus. Essa palavra propósito é incrível, o sinônimo dela, segundo o dicionário, é finalidade, intento, desígnio, prudência, e também é traduzida ou dado como sinônimo objetivo. Por não entenderem isso, muita gente não consegue ouvir, entender, praticar, viver o propósito de Deus para a sua vida. Lembre-se, meu irmão, a Bíblia nos mostra, não sou eu que digo, a Bíblia diz: tudo começa em Deus e termina em Deus. Ele é o doador da vida, Ele que criou o homem, ou formou o homem, desculpe, é Ele que deu o sopro de vida, a Ele pertence a vida, a Ele pertence a terra, a Ele pertence todas as coisas. Salmo 24 diz isso: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há pertence a Deus, inclusive a minha vida e a tua vida pertencem a Deus. E por pertencer a Deus, quando nós entendemos isso, tem um propósito de Deus estabelecido para mim e para a tua vida. A questão é saber se nós entendemos qual é esse propósito e estamos vivendo. Para isso a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus nós não vamos conseguir entender. Ao contrário, como muitos hoje, nós vamos sair do propósito de Deus, nós vamos começar a viver o que o mundo oferece, e vamos deixar o propósito de Deus para trás. Agora, uma coisa é certa: Deus
tem um propósito para cada vida que nasceu nessa terra. Inclusive tem até alguns textos da Bíblia que nos levam a entender que tem até, como Paulo escreveu, ele disse assim, Deus ele criou pessoas, vasos para a honra e vasos para a desonra. Ou seja, Deus ele sabe de todas as coisas, agora ele tem um propósito em tudo. E quando nós entendemos isso, quando nós passamos a viver esse propósito, a gente entende o sentido da vida. O que mais tem hoje aí fora, gente, são pessoas fora da vida eterna, fora da salvação, fora da direção de Deus, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão vivendo ansiosas, pessoas aflitas, amarguradas, tristes, pessoas que estão aí com a cabeça baixa, pessoas que estão desejando a morte, pessoas que estão tirando a sua própria vida, porque elas não encontraram um sentido para viver. E o sentido da vida está no propósito de Deus. E eu posso te mostrar isso na Bíblia com várias histórias. Eu pensei uma aqui para a gente aprender algumas coisas nesta noite. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de Êxodo, no capítulo 2. Deus é bom, aleluia. Êxodo capítulo 2, ou para aqueles que fugiram da escola, como eu ouvi no passado, Êxodo capítulo 2. Uma vez eu ouvi um pregador falou assim, abre a Bíblia em Êxodo. Eu falei, Jesus, eu conhecia como Êxodo, né? Mas, vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Aí de manhã me veio esse pensamento assim, e se ele fosse feio? O que ela faria com ele? Fica no ar. Ainda bem que ele era bonito. Vamos lá, só na minha cabeça essas coisas mesmo. Versículo 3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Versículo 4. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que aconteceria. 5. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. E enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Versículo 6, ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Versículo 7, então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Versículo 8, quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Versículo 9, então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. 10, tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque o tirei das águas. Só até aí. Se você ler um pouco antes, você vai ver que naquela época, os hebreus estavam crescendo muito. Vamos ter uma ideia aqui. Por exemplo, se havia aproximadamente uns 400 mil egípcios, haviam mais ou menos uns 2,5 milhões de hebreus. Era mais ou menos essa conta. Quando os homens que eram amigos de Faraó, quando eles viram isso, eles chegaram e conversaram, e Faraó realmente chegou à conclusão, não, eles estão se proliferando muito, estão crescendo muito, nós precisamos dar um jeito. Aí Faraó deu uma ordem de chamar as parteiras e disse o seguinte, olha, quando a mulher hebreia tiver filhos, tiver meninos, vocês dão um jeito de acabar com a raça deles. Se for menina, tudo bem, deixe nascer, mas meninos não. Mas essas mulheres, elas com aquele senso de Deus, não acharam justo fazer isso. E elas continuaram deixando alguns meninos, ou a maioria deles, nascer.
Elas foram até chamadas quando isso foi descoberto, mas graças a Deus, Deus preservou a vida delas. Quando houve esse edito, essa informação, a mãe de Moisés, a primeira coisa que ela fez quando viu aquele menino, justo na época que ele nasceu, ela falou, não pensou duas vezes, ela falou assim: olha, que Deus tenha misericórdia. Preparou aí esse cesto, untou ele por dentro, por fora com esse asfalto, esse piche, esse petróleo que nós conhecemos, né, que se transforma em asfalto, combustível, é parte dele, e betumou, ou seja, deixou, porque quando está bem assim é difícil entrar água. Cobriu ou colocou alguma coisa dentro, colocou o menino, foi na beira do rio Nilo, e que Deus tenha misericórdia desse rapaz. E Deus teve misericórdia, porque Deus, quando tem um propósito, Deus cumpre esse propósito na nossa vida. E é tão interessante essa história, que primeiro, Deus permitiu que isto acontecesse, porque Deus já tinha um plano para a vida de Moisés. Então Deus permitiu que a mãe o preparasse, colocasse. Aí Deus permitiu que esse bebê pudesse pelas águas ser levado próximo da onde ela se banhava. Ela viu, amou a criança, e a irmã mais velha, ela disse para a filha do faraó: se a senhora quiser, eu posso falar com uma hebreia para criar, né? E quando ele tiver meio que desmamado tal, pois arruma uma lá. A menina foi e chamou a mãe. Aí a mãe chegou. Deus é tão bom, que além de preservar a vida de Moisés, Deus ainda fez com que a mulher pagasse para que a própria mãe amamentasse e cuidasse do filho. Ou seja, Deus trouxe provisão para aquela família através da vida de Moisés, criança. Porque quando Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Houve provisão de Deus, houve permissão de Deus, e Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Que propósito era esse? Deus tinha o desejo de cumprir uma promessa que ele fez para Abraão, e essa promessa ia ser cumprida através da vida de Moisés. Segundo o texto, Moisés passou 40 anos no Egito, estudando e aprendendo tudo o que se fazia e se falava no Egito. Egito, na época, uma comparação aqui meia tosca, mas para você entender, era mais ou menos os Estados Unidos de hoje. Era a maior potência em questão de exército, em questão de magia, em questão de conhecimento. O Egito era, na época, o melhor lugar do mundo na época. E Moisés foi criado como filho da filha de Faraó, com toda a honra, aprendendo tudo, formando-se em tudo que podia, por exemplo, nas construções da pirâmide, o que usava-se, a medida certinha, como dominar sobre o exército, como se portar como alguém de uma realeza. Ou seja, ele aprendeu durante 40 anos isso. O texto diz que um dia ele descobriu que ele era filho de hebreus, e por conta disso ele viu um egípcio castigando um hebreu, e ele ficou revoltado. Ele foi lá tirar satisfações, o egípcio se virou contra ele, ele acabou brigando e matando o cara. Matou, enterrou e ninguém viu, tudo certo. Pouquinho depois, ou um tempo depois, segundo o texto, ele viu 2 hebreus discutindo agora. Aí ele vai lá intervir e dizer: escuta, por que vocês estão brigando? E um desses hebreus olhou para ele e falou assim: por que você está se metendo aqui? Se você começar a perturbar, nós vamos falar que nós vimos você matar o cara, você inclusive escondeu. O texto diz que isso veio à tona, e ele meio que foi banido lá do Egito, foi mandado para o deserto. No deserto ficou 40 anos. Ou seja, tudo que ele tinha aprendido em 40 anos, provavelmente a maior parte ele havia esquecido. Com 80 anos de idade, o texto diz que ele olha e vê uma sarça, um tipo de uma arvorezinha ou de um pedaço de uma árvore,
sobre o monte, e aquilo encandecia, meio que parecia que queimava, mas não queimava, e deixou ele intrigado, segundo o texto. Aí ele falou: eu vou lá ver isso. E quando ele chegou, Deus falou com ele, e Deus disse para ele assim: eu tenho algo a realizar, vou usar as minhas palavras. Deus tem um propósito, eu tenho um propósito para a tua vida, Moisés. Eu te preservei 40 anos no Egito, te preservei 40 anos no deserto, e agora o restante da tua vida, eu tenho uma missão para você, um propósito para você cumprir. Você vai lá e vai libertar o meu povo. Sabe o que aconteceu? Moisés olhou e falou para Deus assim, segundo os historiadores bíblicos, era meio, entende-se que ele era meio gago, ele tinha dificuldade para falar. E Deus, olhando isso, ele justificou dizendo: Deus falou para ele: não se preocupe, porque o seu irmão Arão, ele vai falar com o povo. Eu falo com você, você fala com Arão, e Arão fala para o povo, não se preocupe. E segundo o texto, Moisés ainda não queria ir, mas ele acabou indo. No meio do caminho, quase que o filho dele morre, a mulher dele deu um jeito lá, Deus teve misericórdia, e ele foi cumprir o que Deus tinha de propósito para a vida dele. Uma coisa que eu aprendo nesse texto aqui também, meus irmãos, eu achei interessante, é que não tem aqui o nome do pai nem da mãe de Moisés. Diz que o homem conheceu uma mulher hebreia, que eles se casaram e tiveram um filho. Qual era o propósito, provavelmente principal, da vida deste casal? Se unirem e gerar um menino, e esse menino seria usado por Deus de uma forma extraordinária. E ele foi, porque ele realizou milagres, maravilhas, feitos inimagináveis na nossa mente. Ele mudou a história daquela nação. Ele foi cumprir o propósito de Deus de libertar o povo daquela escravidão que já havia há 430 anos. Deus teve misericórdia daquele povo, Deus os tirou de lá, mas precisava de um líder, e esse líder, desde criancinha, Deus preservou, Deus guardou, Deus deu um jeito aqui, Deus deu um jeito ali. Deus fez isso? Não, meu irmão, porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Isso existe para nós, Deus não. Como eu falei semana passada, Deus já tem o nosso futuro nas suas mãos. Se nós permanecermos firmes, esse futuro dele vai chegar até nós, e quando nós chegarmos no futuro, nós vamos estar cumprindo o propósito de Deus. O problema é que as pessoas não sabem esperar o propósito de Deus. As pessoas não sabem. Como eu disse aqui, repito, tudo começa e tudo termina em Deus. O propósito da vida, o propósito de viver, o propósito que Deus tem para nós é muito superior à satisfação, realização pessoal que todos têm. Meu irmão, minha irmã, a paz de espírito que vem no coração daqueles que amam a Deus, que se relacionam com Deus, que cumprem o propósito de Deus, é fantástica, é incomparável, como nós cantamos aqui hoje. O propósito da vida é estar em Deus e seguir Deus, porque nós vamos passar a eternidade com Ele. Nós só existimos porque Deus deseja que eu e você exista. Ponto. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. A Bíblia diz que tudo que foi feito por Ele e para Ele. Então a minha vida, a tua vida foi feita por Ele e para Ele. E se Deus permitiu, veio uma pandemia, veio uma crise, se Deus permitiu que eu e você permanecêssemos vivos, se Deus nos sustentou, se Deus nos guardou, se Deus nos livrou, e Ele nos guardou, nos sustentou e nos livrou, é porque Ele tem propósito para a minha vida e para a tua vida, irmão. A gente precisa entender isso, a gente precisa descobrir isso dentro de nós. Os outros caminhos que existem aí no mundo, existem para trazer aí perdição.
O diabo, como eu disse aqui, já disse outras vezes, o diabo é bom naquilo que ele faz. Ele sabe criar um leque de opções e oferecer para as pessoas. Ele oferece situações para as pessoas. Meu irmão, minha irmã, por que você acha que Deus nos capacitou com talentos? Por que Deus nos dá sabedoria? Para a gente fazer a diferença nesta terra. Olha, o que tem hoje de ex-crente, ou de crente desviado, desigrejado, crente que está fraco na fé, pessoas que são cristãs, mas ou pelo menos não querem ser mais cristãs, não querem mais servir a Deus. O que tem por aí? Tem um monte. E por que eles estão por aí? Porque eles não entenderam o propósito do Senhor. Eu citei aqui de manhã sobre uma cantora americana, a Whitney Houston. Já falei dela outras vezes aqui. Que o propósito de Deus para a vida dessa mulher era uma cantora ímpar. Ela tinha um timbre de voz, ela sabia chegar a algumas notas agudas, que mesmo hoje, algumas mulheres americanas que tentam cantar a música que ela cantava, elas até cantam, mas elas não chegam 100% na onde a Whitney Houston chegou. Isso é fato, é comprovado. Essa mulher, ela começou na igreja, cantando na igreja. Aí um belo dia alguém viu e falou assim: ei, você podia fazer sucesso lá fora. É proibido cantar lá fora, fazer sucesso? Lógico que não. A questão é saber se eu e você vamos saber administrar este sucesso, que a maioria esmagadora não sabe. E no Brasil, quantos cantores aí que são cantores considerados gospel, né? Que eram cantores, eram simples, de repente começou a vir a fama, dinheiro, aí eles começaram a se esquecer e sair do propósito de Deus. Essa mulher, ela gravou um disco fora da igreja, amém, gravou hinos também, amém, mas o sucesso veio. Esse era o propósito de Deus para a vida dela. Talvez até fosse que ela fosse uma mulher lá no meio daquelas pessoas que eram pecadores, que viviam da prática do pecado, pessoas que viviam mentindo, pessoas que viviam enganando. Talvez lá no meio Deus queria levantar essa mulher para ela cantar e encantar, e no final dizer assim: eu sou tudo isso porque Deus me amou, me capacitou, e o propósito dele é que eu cante e encante, e vocês conheçam que tem um Deus vivo e ele está na minha vida. Se ela tivesse entendido isso, mas ela não entendeu. Eu tenho certeza absoluta que Deus não capacitou a vida dela para depois de alguns anos ela ser encontrada numa banheira de hotel, drogada e morta. Ela morreu de overdose dentro de uma banheira num hotel. Você acha que esse era o propósito de Deus para a vida dela? Lógico que não. Se você olhar a história de americanos, cantores, homens, mulheres, vários começaram na igreja. Já disse e repito, nada contra a pessoa ser lá, participar lá, desde que ela saiba administrar. Muitos destes se desviaram, muitos destes saíram do propósito. Quantos que estavam na igreja tocando? Esses dias eu estava com um sobrinho meu lá, o Guilherme, lá de Itapetininga, filho do meu irmão, pastor Marcos. A gente estava conversando, aí ele falou: ô tio, queria falar um negócio com você, tio. Que lá é meio paranaense, né? Ele falou: o senhor sabe que eu recebi uma proposta de uma banda aqui de Itapetininga? Ele toca bateria, né? Inclusive está numa escola e tal. Eu falei: ah, é? Ele falou: é. Eles iam me pagar R$1.400 para eu tocar com eles. Eu falei: rapaz, que bacana, né? E dando corda, eu falei: e aí? Ah, eu não fui. Eu não fui porque eu prefiro tocar na igreja, né? Falei: rapaz, que decisão maravilhosa que você tomou, porque Deus vai honrar a tua vida desde agora. Quando você chegar lá na frente, você vai ser um músico abençoado, você vai ter uma família abençoada, e você vai cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Porque são poucos os que têm essa capacidade
de vencer a tentação. Quantos músicos que estavam na igreja e por causa do mundo, de ganhar dinheiro no mundo, saíram da igreja. Hoje, para você arrumar um músico para tocar, só se você pagar. A gente está aqui orando já há anos, pedindo para que Deus mande novos músicos. Eu mesmo estou pedindo para que Deus mande um contrabaixista, porque eu quero sentar ali e adorar a Deus e depois subir para pregar. Eu não quero ter mais essa preocupação. Eu tenho pedido, mas eu tenho pedido que Deus manda músicos que te amem, que venham para somar, que venham para te adorar. Dinheiro vai ser consequência ou da bênção do Senhor, ou quando a igreja estiver maior vai abençoar, enfim, mas gente que venha por amor, porque quem vem por amor cumpriu o propósito, o talento que Deus deu, Deus abençoa, Deus capacita. Você pode perguntar para esses irmãos que cantam e tocam aqui, se falta alguma coisa para eles. Não falta, por quê? Porque Deus honra. Pode perguntar para os obreiros que estão servindo a Deus aqui, se falta alguma coisa para eles. Não falta, porque Deus honra. Meu irmão, Deus tem um propósito para cada vida. Muita gente tem talento, sabe cantar, sabe tocar, sabe pregar. O que tem de pastor hoje desviado, pastor fora de igreja, o que tem de obreiros fora de igreja, porque não entenderam o propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele vem, ele passa por algumas situações, mas quando a gente permanece firme, meu irmão, nós vamos cumprir o propósito e Deus vai honrar a nossa vida. Eu posso falar por mim, eu já falei aqui algumas vezes, não era nem para eu estar aqui, esses 3, 4 anos atrás, um pastor que veio aqui, ele trouxe uma ministração, e ele disse: pastor, Deus ama o senhor e quer ver o senhor aqui, porque ele me mostrou que quando o senhor tinha uns 10 anos de idade, lá em São Vicente, no lugar tal, próximo do tal, era para o senhor ter morrido, mas Deus me mostrou que Ele preservou a tua vida, porque Ele já pensava no senhor aqui, Deus já imaginava o senhor aqui. Eu falei: puxa, glória a Deus. A única coisa que eu me lembro é quando eu era recém-nascido, me lembro que meu pai e minha mãe me disseram, com 6 meses, minava a água da minha cabeça. Era muito calor em São Vicente, onde a gente morava, e eu chorava muito, porque nasciam algumas feridas, e minava a água, e eu chorava. Minha mãe não sabia o que fazia, meu pai não sabia o que fazia, não tinha esse desenvolvimento da medicina que se tem hoje, e eles oravam, e levavam num lugar, levavam no outro. Meu pai orava, até que uma noite, uma madrugada, estava muito calor, e eu chorava muito. Meu pai disse que ele me pegou pelo colo e ele levou para fora, porque eu precisava de vento, né? Eles viviam abanando, soprando, e aliviava aquele sofrimento. E ele levou eu para fora de casa e disse assim: Deus, em nome de Jesus, manda um vento forte. E Deus mandou um vento forte em 30 segundos. Ele falou: na hora você ficou aliviado, Diego. Eu falei: puxa, que legal, pai. E ele falou ainda, e eu ainda orei e falei: Senhor, já que o Senhor mandou o vento, cura também a vida do meu filho. E naquela madrugada Deus me curou. Já sofri acidente de carros com 10 anos, lá em São Vicente. Aliás, aqui em São Paulo, morávamos lá. Meu pai saiu de uma igreja que havia ido cantar e pregar. Eu e meu irmão Roberto, mais velho, dentro do carro, ele foi dar uma carona para 2 irmãos da igreja, para Cubatão. Era 9h30, quase 10 da noite, mais ou menos, chovendo, neblina. Saiu da igreja, 3 quadras depois, veio um Fusca táxi, bateu no carro do meu pai, o carro rodopiou, eu saí, caí com a testa no chão. O meu irmão Roberto foi uns 20, 30 metros de distância, bateu a cabeça no poste, quase morreu. Aliás, estava como morto. E meu pai foi lá, pegou ele pelo colo, falou: Deus, a vida dele pertence ao Senhor, pai. Em nome de Jesus. Botou num táxi e levou para o hospital junto comigo. Chegando no hospital, o meu irmão sobreviveu, porque Deus também tinha um propósito na vida dele. Ou seja, eu podia citar aqui várias questões que eu passei, perdas que eu tive, dificuldades que eu tive, decepções, várias. Ainda ontem, num determinado lugar, encontrei ou reencontrei alguém que no passado me deu um belo de um chapéu. Aliás, não deu chapéu, deu um sombreiro, porque eu acreditei na palavra dele. E durante um ano foi
o que ele falou, cumpriu. Mas depois disso ele já tinha um plano armado por trás. E foi embora. E deixou eu e a ex-mulher dele na mão com a empresa. E a gente sofreu para equilibrar, para se reerguer. E depois de 5 anos, a gente também enfrenta um plano. E aí eu tomo também um chapéu dela. Eu saio com uma mão na frente e outra atrás. Tive que vender carro, passei dificuldade, pedi dinheiro emprestado, lutei, arrumei emprego, andava de ônibus, lutava. E Deus honrou a minha vida, porque Ele tinha um propósito para comigo. Depois de quase 29 anos, eu reencontro Ele. Eu já havia encontrado ela, mas eu já tinha falado com ele uma outra vez, há talvez uns 15, 16 anos atrás, nos encontramos. O pessoal até achou, o Diego vai ficar bravo, será que ele vai discutir? Eu cheguei lá dando risada, abracei ele, cumprimentei e conversamos e tal. Por quê? Porque eu não guardo mágoa no meu coração. Eu sei em quem tenho crido e Ele é poderoso. Ontem, quando eu reencontrei, eu abracei, aí ele falou assim: você precisa me dar a receita, né? Porque ele está bem mais velho e eu bonito assim. Eu falei: Jesus chama-se essa receita, Jesus. Na hora de ir embora ele me abraçou, beijou, falou assim: foi um prazer ver você, viu, te rever. E eu saí dali feliz, por quê? Porque eu permaneci firme, apesar das lutas, das dificuldades. Deus honrou a minha vida. E eu já falei aqui, meu irmão, não é como você começa, o bom é como você termina. E eu quero terminar a minha vida, quero terminar a minha fé servindo ao Senhor e cumprindo o propósito dEle. Seja aqui, seja onde for, eu vou cumprir o propósito do Senhor. E tudo isso aconteceu por quê? Porque eu continuei firme. Eu entendi, Deus tem um propósito para a minha vida. E eu repito e digo para você, meu irmão, minha irmã, Deus tem um propósito para a tua vida. Talvez não seja algo grande, mesmo não sendo algo grande, Deus tem um propósito para a tua vida. Você não nasceu por acaso, você não está aqui só para preencher o espaço da existência. Deus tem um propósito, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus quer te capacitar muito mais, Deus quer te levar até a lugares que você ainda não foi, a viver aquilo que você talvez ainda não esteja vivendo. Deus te ama, foi por isso que Ele preservou a minha e a tua vida até hoje. Aliás, até para aguçar esse pensamento no teu coração, vamos lá, opa, voltou. Jeremias 29:11, o profeta escreveu assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Versículo 12: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que Deus está falando? Eu estou com vocês, eu tenho coisas tremendas para cumprir nessa terra e eu quero usar vocês. Seja tocando, seja cantando, seja lá no teu trabalho, seja dentro de um metrô, de um ônibus, seja onde você estiver, Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida para ganhar pessoas, para abençoar pessoas, para mostrar. Vamos lá. Amém. Deus quer honrar a tua vida, Deus quer te capacitar. Felizmente as pessoas não entendem. E para ti também, quem sabe abrir um pouco a mente e levar você a entender isto. Obrigado. Eu gostaria de levar você a pensar sobre duas questões: céu e inferno. Dia desse, conversando com meu filho, ele disse assim para mim: pai, como é que seria o mundo sem música? Eu falei para ele: olha, ia ser, obrigado Roberto, ia ser muito difícil, mas muito difícil. Mundo sem música. Música fala ao coração, distrai,
Música é música, Deus criou a música. Não algumas que tem por aí, né? Mas a verdadeira música, né? Tal, que eu estou falando de música, tá, gente? Estou falando de lixo. E aí eu falei para ele assim: rapaz, quando eu li aquele livro Divina Revelação do Céu, uma mulher, ela escreveu 2 livros, Divina Revelação do Inferno e Divina Revelação dos Céus. Se é verdade o que ela falou, eu só vou te deixar a par do que ela disse que recebeu do Senhor. Ela disse que quando Deus levou ela para os céus, Jesus a levou para o céu, ela ficou lá alguns momentos. Ela disse que no caminho onde ela passava, que haviam flores, árvores, plantas. Ela disse assim: todos eles emitiam um tipo de som, aquele som gostoso, suave, que entrava na minha alma e me trazia uma paz que eu nunca senti na minha vida, vinha de todos os cantos. Ela falou assim: o céu é um lugar maravilhoso. Ao mesmo tempo ela disse: e Deus me permitiu ir para o inferno. Ela conta que ela viu muita gente lá chorando, reclamando, sofrendo. Ela viu inclusive pessoas que eram cristãs. E eu pergunto para você, para a gente encerrar aqui, você trocaria o propósito de Deus para a tua vida, para viver na vida do mundo, e depois passar a eternidade sofrendo? Tem gente que está fazendo essa escolha hoje. Deus escolheu, capacitou, Deus tirou do charco do lodo, Deus purificou, como eu disse, Deus colocou no lugar de honra. Deus disse: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. E ainda assim tem gente que joga tudo isso para o ar, para viver uma vida no mundo, para viver o sucesso, para viver a felicidade. Eu vou ser feliz, o que importa é ser feliz. E a felicidade está no coração de quem conhece a Jesus. Pastor, mas eu conheço a Jesus. Não, talvez você não conheça da forma que deveria, porque se você conhecesse Jesus, você ia ser uma pessoa feliz. Porque eu já disse aqui e repito, só de saber que era para eu estar na cruz e foi Jesus no meu lugar, eu já estaria muito, como eu estou hoje, muito feliz. Segundo, só de saber que Ele pagou com o seu próprio sangue todos os meus pecados, apagou com o seu sangue os meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida, e se eu permanecer firme, quando Cristo voltar, ou Ele voltar, eu vou me encontrar com Ele. Se eu morrer, eu também vou me encontrar com Ele, e vou passar a eternidade na presença de Deus. Eu vou falar de novo. Só de saber que Jesus morreu no meu lugar, eu já sou feliz. Só de saber que o sangue dele me purifica de todo o pecado, e eu vou passar a eternidade com Deus, eu sou muito mais do que feliz, muito mais do que vencedores. Mas tem gente que não entende isso. O salmista, no Salmo 119, versículo 27, eu vou te citar alguns textos aqui para te ajudar a refletir sobre isso. Ele escreveu assim: faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. O que falta para muita gente hoje é chegar diante de Deus e falar aquele papo, aquele negócio, como diz o pastor Paulo, aquele papo reto, aquela conversa séria, legal. Dizer assim: Senhor, eu entendi, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito nessa vida. Está difícil, dificuldade, enfermidade, luta, mas Senhor, eu vou permanecer firme, porque eu sei o resultado final. O resultado final é: o Senhor está comigo e já tem tudo planejado para a minha vida.
Provérbios 19, 21, o texto diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmão, coloque-se debaixo da potente mão de Deus, deixa que Ele venha agir na tua vida. Aliás, Paulo, escrevendo à igreja em Roma, Romanos 8, 28, ele escreveu: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que ele está falando? Eu sei que Deus age em todas as coisas. Pastor, mas eu estou passando uma luta. Lembra de Moisés? Moisés, ele foi colocado no rio assim, seja o que Deus quiser, e foi o que Deus quis, porque Deus tinha um propósito para ele. A Cris falou aqui na ministração de louvor, Paulo, Silas, eles estavam no calabouço, mas em vez de estar reclamando, eu sei o propósito que Deus tem, vamos cantar, porque Deus ainda há de agir em nossas vidas e através de nós. E cantaram, e as correntes caíram, e as prisões se abriram, e aquela noite foi tão maravilhosa que o carcereiro e a sua família todos se entregaram a Jesus, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, se você entender isso, você vai continuar firme. Pastor, mas está difícil. Mas Deus é contigo todo o tempo, Ele não esqueceu de você. Salmo 138, 8, Davi escreveu o seguinte: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Davi disse isso pela fé. Teu amor, Senhor, permanece para sempre, não abandones as obras das tuas mãos. Eu quero encorajar você, se você crê no propósito de Deus para a tua vida? Eu quero te encorajar a você se levantar a mão assim e citar: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Amém? Creu? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: o Senhor cumprirá o propósito dele na tua vida, ou para contigo. O Senhor cumprirá o propósito dele para contigo. E por que ele fará isso? O apóstolo Pedro escreve, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso, esse é o propósito de Deus. Eu falei aqui de manhã, Deus não chamou a gente para ficar pessimista, para ficar fofocando. Eu falei de manhã aqui, como tem fofoca no meio das igrejas, um falando do outro, o outro falando de um, e nego olhando para a pessoa, vendo as situações, as dificuldades, reclamando, pessimista, não vai dar, não vai conseguir. Gente, para com isso. Se Deus permitiu que essa igreja passasse a pandemia, com, Deus, as dificuldades que nós passamos, Deus sustentou, não devemos nada para ninguém, é porque Deus tem um propósito para essa igreja, para mim e para você que fazemos parte. Então vamos parar de ficar olhando as coisinhas, picuinhas, vamos focar em Jesus, autor e consumador da nossa fé, vamos para frente, porque Deus tem muito ainda a realizar através da minha vida e da tua vida, em nome de Jesus. Isaías 55, 11, Deus também disse acerca da sua palavra, Ele disse: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Não sei se a palavra falou com você hoje, mas alguém aqui vai sair abençoado, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Um dos textos que eu falei que a Bíblia nos ensina sobre ímpios, a Bíblia diz assim, Provérbios 16, 4: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então, se Deus me escolheu e te escolheu, é porque Ele quer que aquele dia, a gente, em vez de ser castigados, nós venhamos a ser honrados, por Ele agir em nós e através de nós. Amém? Vamos ficar em pé.
Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, último texto aqui, ele escreveu assim: vocês estavam mortos, capítulo 2, versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. 3, ele diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e os seus pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4: todavia, Deus é rico em misericórdia, aleluia. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia, nunca se esqueça disso. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí ele afirma: pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para que Ele fez isso? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9: vocês são salvos por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus. Eu não sei se você ainda se realizou em Cristo Jesus. Eu estou realizado em Cristo Jesus. Eu sou criação de Deus. Deus me criou, me formou, justamente para estar aqui hoje, trazendo essa palavra para você que está aqui, você que está assistindo e ouvindo. Deus nos criou, nós somos criação realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Que boas obras são essas? As quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Ou seja, como disse Davi no Salmo 139, Deus já escreveu os nossos dias. É que a gente saiu, mas hoje dá tempo da gente voltar e cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus é ver você, meu irmão, ver você, minha irmã, abençoado. É ver você levando uma vida saudável. É ver você confiando e dependendo dEle. Porque mais cedo ou mais tarde, Ele vai cumprir o que Ele tem para cumprir na tua vida, além do que Ele já está fazendo. Ele quer fazer muito mais. Amém? Crê nessa palavra? Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos.